Nessa tabela, os dados ainda não estão organizados e ela apresenta a estatura de 40 alunos de um certo colégio. Nesse exemplo, em vez de colocarmos, por exemplo, 1,66 m, arredondamos para 1,66 para ficar mais fácil o nosso trabalho no nosso exemplo. O que temos que fazer é passar esses dados agora para uma planilha do Calc. Então vamos lá, uma planilha do Calc. Eu já tenho os dados aqui digitados, então, para o nosso exemplo ficar um pouco mais rápido. Acontece o seguinte: se você digitou os dados dessa forma, nós teremos alguns problemas, porque o Calc ele costuma trabalhar com colunas. E aqui nós temos uma matriz formada por colunas e linhas. Então, para resolvermos o problema, quer dizer, para não criarmos um problema à frente, vamos deixar todos esses dados em colunas. Então, é só selecionarmos os dados, darmos um Ctrl X e colarmos abaixo da primeira coluna. Então, vamos selecionar todos esses dados e damos Ctrl X e depois damos Ctrl V na primeira coluna, logo abaixo dos últimos valores. Então, estamos fazendo isso. Aqui estamos quase terminando, só falta mais 4 colunas. Pronto, todos os dados estão colados. Vocês podem perceber que nós temos então 40 dados, ou seja, 40 alturas. Agora, para a gente ter um trabalho mais facilitado, eu não coloquei aqui na primeira célula que isso era variável altura. Então, eu vou clicar em cima aqui do 1, você perceba que selecionou, clica com o botão direito do mouse e vai em inserir linha. E depois só escreve altura. Bom, a primeira coisa que a gente deve fazer é organizar esses dados, ou seja, deixar eles em ordem crescente. O que a gente pode fazer? Clica em cima da primeira célula, segura pressionado as teclas Ctrl, Shift e depois aperta a tecla End do seu teclado. O que ele vai fazer? Vai selecionar toda a coluna de dados. Então, lembrando, seleciona a tecla, aperte a tecla Shift, a tecla Ctrl e em seguida a tecla End. Depois disso, vai em Dados, Classificar, Altura, então que é o nome da nossa variável, em ordem crescente. E dê um OK. Você vai perceber que os nossos dados estão todos organizados do menor para o maior. OK? O próximo passo é então definirmos quantas classes a nossa tabela de frequência vai ter. Então, o número de classes. Para isso, nós temos a fórmula que nós vimos na aula, que é o quê? Raiz de n. O que é a raiz de n? N é o número de elementos, então nós temos 40 elementos. Aqui no Calc, o que a gente pode fazer? Igual raiz de n, que é então o número de elementos 40. Quando você der Enter, você vai ter automaticamente 6,32. Seria 6 classes e meia. Mas a gente não pode trabalhar com classes quebradas. Então, vamos arredondar para 7. Então, eu vou colocar aqui que arredondamos para 7 classes. Arredondamos para 7. Ok? Só vou deixar aqui para aumentar aqui para vocês visualizarem. Não é necessário vocês fazerem isso em casa. Depois disso, nós precisamos descobrir qual que é a amplitude, ou seja, qual que é o intervalo de cada classe. Para isso, precisamos pegar o maior valor que nós temos, diminuir do menor valor e dividir pelo número de classes que nós acabamos de calcular. Então, vamos fazer isso agora. Então, vou colocar aqui a amplitude, que é representado pela letra H. Então, vou fazer a conta agora. Então, é igual ao quê? O maior elemento que nós temos é o quê? O 173. Então, vou colocar 173 entre parênteses, 173, menos o menor, que é 150. Isso dividido pelo número de classes que nós arredondamos para 7. Então, aqui nós vamos ter, então, a nossa amplitude. Perceba que deu um número quebrado. Quando a gente está trabalhando com números inteiros, a gente pode arredondar isso daqui também. Então, vamos arredondar para cima. Se eu estivesse trabalhando com números não inteiros, ou seja, com números quebrados,
eu só iria arredondar isso daqui para uma casa decimal acima, então ia ficar 3,3. Mas como nós estamos trabalhando com números inteiros, vamos arredondar para 4. Então eu vou colocar aqui que a amplitude, arredondamos a amplitude para 4. Então arredondamos para 4. Tudo, ou seja, o intervalo da nossa classe. Agora é hora de nós criarmos então as classes. Então nós estamos trabalhando com altura, então eu vou colocar aqui altura das pessoas. Uma classe, então, ela sempre começa com o primeiro valor que a gente tem dos dados, ou seja, com o menor valor. Então, começamos a classe em 150, temos que inserir o símbolo para dizer que esse 150 pertence a essa classe e que o valor que nós vamos ter aqui não pertence a essa classe. Então, a gente vai lá em inserir, caractere especial. E lá você pode selecionar, para ficar mais rápido a sua procura, pela opção desenho de caixa. Lá em desenho de caixa você vai procurar por esse símbolo. Esse símbolo indica que o valor que está à esquerda pertence ao intervalo e o valor que está à direita não pertence ao intervalo. Então dei um OK. Agora o que eu tenho que fazer? A amplitude é 4. Então o que eu tenho? Eu tenho que o valor da amplitude é o valor 150 mais o valor que a gente tem aqui da amplitude, que é 4. Ok? Então, a minha classe vai de 150 a 154. Bom, aqui também vai correr de 4 em 4. Então, o que a gente vai fazer? Bom, se a amplitude é 4, eu vou colocar aqui que isso daqui, a próxima classe é igual ao valor anterior, 150 que a gente tem, mais 4, que é a amplitude, e vou dar Enter. Então, ó, a primeira classe vai de 150 a 154. Mas lembre que os valores que a gente vai contar é só de 150 a 153, uma vez que o 154 não está incluso nessa classe. Agora, para eu ganhar tempo, o que eu vou fazer? Vou dar 2 cliques sobre essa célula novamente e eu vou travar com o cifrão a célula que eu tenho o valor da amplitude, que é 4. Para eu ganhar tempo. Ficou a mesma coisa. Só que quando eu vir aqui, selecionar essa célula e for no canto e puxar para baixo, vocês vão perceber que eu vou ter os valores incrementados. Ó, 150, 154, 158, 162, 166, 170, 174. Perceba que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 classes. Agora vou fazer a mesma coisa aqui. Vou clicar na célula abaixo, clicar que é igual esse valor, mais a célula que eu tenho o valor da amplitude, que é 4. E vou agora colocar já o cifrão para eu ganhar tempo. Então, coloquei o cifrão aqui, eu travei, só vai ficar nessa célula, enquanto que vai correr as outras células. Então, agora, só vou correr até aqui embaixo. Então, perceba agora, eu tenho a primeira classe, vai de 150 a 153, a segunda de 154 a 157, de 158 a 161 e assim por diante. O símbolo é só eu clicar aqui no cantinho e puxar e estender até na parte inferior, ok? Vou mesclar essas 3 células para dizer que elas são as classes de altura. Vou até centralizar aqui para ficar um pouco melhor e vou diminuir um pouco o tamanho aqui que a gente tem só para ficar melhor a visualização para vocês, tá? Então aqui eu tenho esses valores. Bom, perceba que eu tenho as 7 classes e eu tenho amplitude que vai de 4 em 4. Próximo passo que a gente tem que fazer é criar a coluna da frequência absoluta, ou seja, o nosso FI. Lembra que eu vou ter que contar agora quantos elementos que eu tenho de 150 a 153, incluindo o valor até 153. Os 154 eu não vou incluir. Bom, aqui a gente vai utilizar a fórmula Cont-C. Mas antes vamos tentar entender o que vai ser feito nesse momento. Então, olha só, eu quero contar todos os valores que são menores que 154. Então, imagine que eu tenho uma linha aqui onde eu estarei representando todos os valores menores que 154. Então, 154 é o valor que eu desejo. Então, eu vou colocar aqui que eu quero aqui o valor 154. E eu quero que
todos os valores menores que 154, ou seja, eu quero contar todos os valores que estão abaixo de 154. Para isso, eu vou utilizar a fórmula CONT-C, ok? Então, com a fórmula CONT-C, eu vou contar todos os valores que estão abaixo de 154 no intervalo que a gente tem nesses 40 elementos, de 150 até a última célula que a gente tem, que é lá os 173. Então, eu vou contar nesse momento todos os valores abaixo de 154. Então, para isso, eu vou vir aqui nessa célula, vou digitar igual e vou escrever cont.c. Na fórmula cont.c, a primeira coisa que eu tenho que fazer é entrar com a minha matriz de dados. Então, eu tenho que selecionar aqui os valores que eu tenho. Ó. Vai de A2, então eu posso estender a seleção até o último valor que eu tenho aqui, que é o A41. Ok? Então, ó, a minha matriz de dados é de A2 a A41. Ponto e vírgula. Agora eu quero que todos, nessa matriz de dados, ou seja, nessa coluna de dados, eu quero contar todos os valores que são menores que 154. Só que lembre que na fórmula CONT-C eu tenho que colocar o sinal de menor entre aspas. E eu tenho que colocar o E comercial para juntar com o número que eu quero. Eu quero contar todos os valores que são menores que 154. Então, vou clicar nessa célula. Vou fechar o parênteses, vou dar Enter e ele me retornou 4. Ou seja, vamos ver aqui se isso fechou. Ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Exatamente. O 154 eu não posso contar nessa classe. Eu tenho que contar na segunda classe. Então, recapitulando. Na fórmula CONT-C, coloquei a matriz na qual que eu estava procurando os valores que são menores que o endereço E7, ou seja, que tem o valor 154. Agora precisamos contar todos os valores que estão entre 154, incluindo o 154, até 158. Mas lembre que o 158 eu não conto nessa classe. O 158 eu conto na terceira classe, assim como a gente fez com o 154. Então, na verdade, é todos os valores entre 154 e 157. Vamos entender o que vai ser feito aqui para não restar nenhuma dúvida. Imagine, então, que eu tenho os valores que eu quero contar, estou representando eles através de uma linha, e eu tenho o quê? Eu quero contar os valores que estão entre 154, então eu quero contar os valores que estão entre 154 e 158. Bom, mas eu quero agora contar então os valores que estão nesse intervalo aqui, ou seja, são esses os valores que me interessam, que estão nesse intervalo aqui. Lembre que o 158 eu não vou contar. Bom, a gente já contou antes, utilizando a fórmula do CONT-C, todos os valores que estão abaixo de 154. E a gente encontrou o valor 4. Então, a gente sabe que abaixo aqui de 154, a gente tem 4 elementos. Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai contar todos os valores que estão abaixo de 158. Vou contar todos os valores que estão abaixo de 158, ou seja, que são menores que 158. Concorda comigo? Se eu for contar todos os valores que são menores que 158, eu vou contar também esses 4 valores? Então, a gente vai ter que fazer um CONT-C para contar todos os valores que estão abaixo de 158, ele vai inclusive contar os valores que a gente tem abaixo de 154. E depois eu vou ter que fazer um outro CONT-C que conte novamente os elementos que estão abaixo de 154. E eu vou diminuir um do outro. Se eu diminuir um do outro, vai me sobrar ao final somente o que me interessa, ou seja, os valores de 154 a 157. Então, eu tenho que fazer 2 CONT-C. Um contando todos os valores abaixo de 158 e depois diminuir desse CONT-C todos os valores abaixo de 158.
e 4. Então, o que eu vou fazer? Igual, conte.c. Abrir. Bom, qual que é a minha matriz? A gente já viu que ela começa em A2, então eu vou colocar aqui A2, 2 pontos, e vai até A41, que a gente viu aqui quando a gente fez na anterior. Agora, ponto e vírgula, vou falar que eu quero contar todos os valores menores, então, que 158. Então, fechei aqui, lembrar de colocar o E comercial 158. Então, coloquei o endereço da célula 158. Fechei. Vai contar todos os valores. Olha só, fechou 13. Eu já poderia ter ditado a fórmula, mas eu tenho que lembrar aqui que eu tenho que contar quantos que eu tenho abaixo de 154. Então, eu contei todos abaixo de 158. Então, o que eu vou fazer? Vou abrir aqui novamente. Vocês poderiam ter feito tudo ao mesmo tempo, tá? E vou colocar o sinal de menos e vou escrever conte.c. Agora, vou colocar a matriz novamente, que vai de A2, 2 pontos, até A41. Ponto e vírgula, agora quero contar todos os valores que são menores que o quê? Que o 154. Então, eu vou colocar aí comercial, valores menores que o 154, ou seja, o 154 vai ficar nesse intervalo. Então, a célula C8 tem o valor 154. Fechei. Agora é só dar um Enter, ó, vou ter, ó. Então, eu tenho 9 valores. Concorda comigo que a gente tinha somado aqui, contado aqui, tinha dado 13 nesse primeiro momento. E aqui em cima tinha dado 4. Então, aqui contou os 4, dos 13 foi diminuído os 4 da classe anterior. Ok, o procedimento agora é o mesmo para todos. Vou ter que repetir o mesmo procedimento. Só que para a gente ganhar tempo aqui no cálculo, o que eu posso fazer? Vou aqui nessa célula e vou travar a matriz. A matriz é sempre a mesma, então sempre começa em A2 e vai até A41, ok? Então, estou travando aqui e aqui eu também vou travar de A2, estou travando A2, então sempre vai permanecer e vai até A41. Perceba que eu não travei aqui, ó, o E8 e o C8. Vou dar Enter e vou arrastar agora aqui. Vocês vão ver que, ó, contou automático tudo para nós. Vou clicar na célula de baixo, ó. Perceba que a matriz continua a mesma, mas agora ele pegou o valor da célula E, certo? Da célula E9, da linha E9, da célula E9 e da célula C9. Ah, aqui embaixo agora ele pegou o que? Da E10, ó. Então pegou desses valores aqui. Então ele fez automático para nós. Perceba que as 7 classes não foram necessárias, certo? Porque a gente fez arredondamento. Quando não tem nenhum valor aqui que excedeu, porque o nosso valor máximo que nós tínhamos, o último valor é 173, eu posso excluir essa última classe. Então, estou excluindo essa última classe, excluo ela, vou mesclar essas 3 células, vou escrever aqui total, e agora eu vou fazer a somatória dos elementos que eu tenho no FI para ver se fechou os 40 elementos. Então, é só clicar no símbolo de soma e a gente vai ter a soma aqui dos valores. Fechou em 40. Próximo passo é fazer a coluna da frequência absoluta acumulada, né? O nosso FIA. Bom, lembre que o FIA, no primeiro caso, eu só repito o valor que a gente tinha anteriormente, mas nos outros casos eu somo a FIA da classe anterior com o FI da classe atual. Então, mais o FI da classe atual, ok? Então, aqui vai sempre sendo uma soma. Agora é só eu clicar nessa célula e arrastar até aqui. Perceba que ele sempre vai terminar no valor da somatória do φ, ok? Próximo que nós temos que fazer é o ponto médio da classe, é o xi. Então, para o xi, o que é? É a soma do valor inicial da classe mais o valor final dividido por 2. Então, vou colocar lá, vou abrir parênteses, né? 150 mais 154 dividido por 2, ok? Então, ponto médio da classe 152. É só eu arrastar que ele vai fazer automático para os outros. Por exemplo, vou clicar aqui, você vai perceber que ele pegou o valor aqui e aqui dividiu por 2. Vou clicar aqui, você vai perceber que ele pegou o valor daqui e daqui e dividiu por 2.
A última coisa que a gente tem que fazer é a frequência relativa, certo? Então, representado por FR. Então, para a frequência relativa, a gente faz igual, pega o valor que a gente tem no φ, divide isso pela somatória de elementos que a gente tem, que é 40 da coluna φ, e multiplica o resultado disso daqui por 100 para dar em porcentagem. Só que eu vou colocar aqui entre parênteses, que é para primeiro fazer a divisão e depois para fazer a multiplicação. Então, asterisco 100. Então, eu tenho que isso daqui equivale a 10% dos elementos. Vou arrastar aqui, então só um minutinho. Vou arrastar. Por que aconteceu isso? Porque eu esqueci de travar aqui. Então, eu vou ter que travar a célula aqui do somatório, porque eu só posso trabalhar com o valor 40 enquanto que ele corre os outros, ok? Então, agora sim, vou arrastar. Você vai perceber que eu tenho aqui 22,5% dos elementos, aqui eu tenho 20%. Vamos só visualizar o que aconteceu. Ó. Então, aqui nessa classe, como eu travei, utilizei o cifrão, permaneceu 40, mas ele foi correndo. Ó. Ah, agora se eu for nessa outra, olha, pegou a outra aqui, mas aqui permaneceu a mesma coisa. Se eu for realizar a somatória, isso daqui vai ter que fechar em 100%. Fechei a somatória 100%. Então, aí fechamos a nossa tabela de frequência. Agora, teríamos que formatar, que são detalhes que a gente viu numa aula passada, como que a gente faz a formatação de tabelas. Tá? Eu não vou fazer isso nesse momento. E logo depois de fazer isso, o que a gente tem que fazer? Inserir os gráficos. Para criar os gráficos aqui no Calc, a gente vai ter que fazer a nossa primeira gambiarra dessa videoaula. Porque a gente precisa que o ponto médio ele esteja antes da coluna φ e da coluna φ, para que a gente consiga montar os gráficos corretamente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma coluna aqui xi novamente e vou repetir os valores que a gente tinha lá de ponto médio. 152, 156, 160, 164, 168 e 172. Essa coluna vai ser só para a gente fazer os gráficos. Lembre que depois você vai ter que copiar a tabela formatada, que a gente falou que não iria fazer isso nessa videoaula de hoje, e os gráficos para um outro documento. Então, essa coluna não vai aparecer. Então, agora que a gente já criou essa coluna, a gente seleciona os dados dessa primeira coluna, segura a tecla Ctrl apertado e seleciona os dados da coluna φ. E agora a gente vai lá e inserir gráfico, como a gente já viu em uma aula passada. Só que o gráfico que a gente deseja nesse momento é o gráfico de linha. Então, eu selecionei o gráfico de linha, vou dar um próximo e vou visualizar o que está acontecendo. E o que eu quero, na verdade, é a primeira coluna como rótulo de dados. É essa primeira coluna aqui que vai ser o rótulo do eixo X. Então, aqui estão os valores da primeira coluna. Vou em próximo, próximo, e agora só vou dar um nome para o nosso gráfico. Então, estou dando nome para o nosso gráfico, que é polígono da distribuição de frequência absoluta. E depois é só clicarmos em concluir. Temos o nosso primeiro gráfico. Só vou aumentar ele aqui para ficar um pouco melhor a visualização para vocês. Tá? Então, aqui temos aí o nosso primeiro gráfico. Bom, depois disso, nós precisamos um novo gráfico, que é o quê? Nós precisamos o gráfico de colunas desse mesmo intervalo de valores. Então, volto a selecionar aqui a coluna XI, seguro Ctrl apertado e volto a selecionar a coluna FI. Olha que eu não estou selecionando o total. Vou lá novamente em inserir gráfico. Agora eu fico com a coluna, vou em próximo, vou novamente escolher primeira coluna como rótulo de dados. Essa é a primeira coluna, ela que vai ficar como rótulo de dados do eixo X. Vou em próximo e vou dar o título então para esse gráfico, que é o quê? Gráfico de colunas da distribuição de frequência. Vou fazer o seguinte, gráfico de colunas. Vou colocar aqui como subtítulo. Distribuição
Então, dei o título de gráfico de colunas e como subtítulo dei o nome de distribuição de frequência absoluta. E agora é só clicarmos em concluir. Temos aqui o nosso gráfico, então, que representa a nossa distribuição de frequência aqui da coluna FI. O que falta agora é só a gente fazer um último gráfico, que é o gráfico da coluna do FIA, da frequência absoluta acumulada. Então é isso que a gente vai fazer nesse momento. Então, agora o que a gente tem que fazer? Seleciona a coluna XI, segura Ctrl apertado e seleciona a coluna do FIA. Vamos em inserir gráfico. Lá em inserir gráfico vamos escolher o de linha. Escolhemos o ponto e linhas. Próximo, eu quero a primeira coluna como rótulo de dados. Vou em próximo, próximo e agora só vou dar o título desse gráfico, que esse é o gráfico de polígono de distribuição da frequência absoluta acumulada. Então aqui, absoluta acumulada, que é o nosso FIA. E vou clicar em concluir. Só vou aumentar o gráfico aqui para que vocês consigam visualizar melhor. Então terminamos a nossa videoaula sobre distribuições de frequência. Vimos como montar a nossa tabela e finalizamos com os gráficos.